Estamos de volta para falar de Copa do Brasil. Ontem tivemos o complemento dos jogos de ida das quartas de final com o clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético no Mineirão. E com grande atuação do atacante Pedro Rocha, a Raposa praticamente liquidou a classificação para as semifinais. Nem o cruzeirense mais fanático poderia imaginar um placar como o de ontem no Mineirão. Ainda mais quando Mano Menezes decidiu deixar Fred no banco para apostar em Pedro Rocha. E a troca deu muito certo. É só olhar o primeiro gol do Cruzeiro. Um chute espetacular do garoto no ângulo do Vitor. Um golaço que desestabilizou o Atlético. E o segundo não demorou nada para acontecer. Hever errou o passe na saída de bola. Pedro Rocha foi mais esperto e arrancou sozinho. Ele teve tranquilidade para tirar o Vitor da jogada e deixar o Thiago Neves com o gol escancarado. 2 gols em 25 minutos. 2 gols com participação direta de Pedro Rocha. A escolha do Mano definitivamente tinha dado certo. E no segundo tempo teve mais. O chute do Robinho parou na defesa, mas o Vitor no reflexo caiu pro lado direito. Pro azar dele, a bola voltou no peito do Robinho, que emendou um chute certeiro. Que fase do Galo, meu amigo! Semana que vem, no Independência, o Atlético terá que devolver os 3-0 para levar a decisão aos pênaltis. Missão complicada, mas não impossível. Eu acredito que a gente poderia ter competido bem mais, né? Eu não acredito que a gente tenha sido displicente. Eu acho que a gente tem que competir mais, né? E na próxima partida a gente tem uma postura um pouquinho mais agressiva. Você não pode sentar em cima de uma vantagem num jogo grande contra um adversário grande como é o Atlético. Nós temos que chegar lá e voltar a repetir, né, aquilo que nós fizemos aqui. Se nós fizermos o jogo nos moldes que nós fizemos aqui, nós temos grande chance de passar para a semifinal. E a Liga dos Campeões nos deu vários exemplos. O Barcelona fez 3-0 no Liverpool, tomou 4 jogos de volta. Agora que me chamou a atenção, o Alberto Lena Júnior ontem, Flávio Garrafa, diz o seguinte, olha, normalmente quando um clube está numa draga danada, numa crise danada, esse clube que está na crise acaba vencendo o jogo. Foi o que aconteceu. O Cruzeiro, vai sobrar ninguém lá no Cruzeiro? Meteu 3-0 no maior rival. O fora de campo uma vergonha, dentro de campo muito bem, tem um técnico muito competente, que é o Mano Menezes, mas tem gente que está sem receber, só que o pessoal levou para campo profissionalismo e ganhou o jogo. Difícil para o Atlético explicar esse 3-0. Ele tomou um vareio, não é que perdeu 3-0, porque às vezes acontece. Nossa, tomou um vareio, tomou um passeio. E o nível dos times não é um 3-0. E foi uma coisa assim, vai precisar de uma superação muito grande para o segundo jogo. Acho muito difícil, acho o nível do Mano como treinador, é muito difícil você vir alguma coisa em cima dele. E bela sacada, né? Colocando o Pedro Rocha, jogador com mais mobilidade, jogador que vem mais de trás. E deu certo. A verdade é que deu certo. E o Cruzeiro está pagando por tudo que merece pagar. Colocou gente lá que faz esse tipo de coisa no futebol. Não é só o Cruzeiro. Não sei por que escolheram o Cruzeiro. Mas se forem atrás, tomara que seja o primeiro de uma série de muitos. É só escolher ir lá que dá mais ou menos o mesmo resultado em qualquer time do Brasil. Dentro de campo o Cruzeiro foi a instituição Cruzeiro, né? A história bonita do Cruzeiro. Jogou um partidaço ontem o Cruzeiro. O Pedro Rocha fez a diferença. Eu trabalhei no jogo do Palmeiras Internacional e também ontem pude acompanhar esse Atlético e Cruzeiro. E foi um jogaço. Eu, fiquei satisfeito. Fazia tempo que eu não via no futebol brasileiro um jogo com tantas alternativas, mas o Cruzeiro foi senhor das ações, o Pedro Rocha foi a diferença e eu não esperava outra declaração do Mano, e até pelo exemplo que citou o Celso, o exemplo da Champions e tal, é verdade, é uma rivalidade muito grande entre Atlético e Cruzeiro, mas dificilmente, né? Acho que nem aquela história de eu acredito, o Mano Menezes, com toda a experiência, com o elenco que tem em mãos, se perder essa classificação, vai ser um vexame muito grande. Acho que foi um jogaço, Cruzeiro chega para tentar de forma consecutiva pela terceira vez a Copa do Brasil, né? É verdade. O Cruzeiro tem 2 vitórias seguidas, é isso mesmo, pode ser tricampeão. Bom, além da derrota, por um maior rival, hoje o Atlético Mineiro teve mais uma notícia bem desagradável. O volante Adilson vai se aposentar aos 32 anos por causa de problemas cardíacos. Tenho a agradecer. Até então aqui tem sido tudo maravilhoso na minha vida, tanto pessoal quanto esportiva. Né? Minha filha vai nascer agora dia 22, então eu tenho muitos motivos para seguir, para ser feliz.
vou estar aqui junto dessa rapaziada aqui que eu tenho como irmãos, realmente tenho como irmãos, acredito muito neles e eles ainda são a última chance que eu tenho de ganhar o troféu grande. Ainda tenho essa chance, ainda que eu acredito muito neles. E vou estar aqui nesse processo, ganhando ou perdendo. Estar aqui junto deles. E, de modo geral, então, todos vocês, muito obrigado por tudo. Quando qualquer ser humano é impedido de trabalhar por causa de uma doença, é uma notícia ruim, óbvio. Mas a vida, ela abre algumas coisas que a gente não imagina. O Odair Hellmann estava naquele acidente que morreram pessoas do Juventude, teve que parar com muita antecedência. E está aí, hoje é um treinador respeitado, né? Sim. A gente nunca sabe o que a vida vai reservar. Sim, claro. E não foi uma má notícia no momento que ele soube antes de ter algum problema em campo e perder a vida. Ou seja, está só começando, ele é um cara de 32 anos, tem tudo pela frente, sabe se posicionar, sabe se colocar. Olha, gente, eu gostaria que vocês guardassem essa história para daqui a alguns anos a gente falar, lembra do Adilson aquele? Hoje ele é esse cara aqui. A vida é muito isso. Esse é o caminho que não era o caminho esperado, mas que vai terminar bem. Eu tenho certeza disso. Não, eu vou arrematar o que disse o Flávio, é exatamente isso. A notícia ela não é ruim, não. Ela poderia ser muito ruim, acontecesse alguma coisa, como aconteceu o Serginho, do São Caetano. Então a gente tem que pensar por esse lado. Claro que é um momento delicado para ele, mas muita coisa boa tem por aí, Celso. Porque, queira ou não, né? Encerrar a carreira com os 32 anos... É duro, é né? difícil. Não é fácil. É muito complicado, por mais que você pense, né? Claro, poderia ser pior.